Tá, tudo bem. Então, para quem não me conhece, eu sou farmacêutica, né? E tenho experiência na área hospitalar. E depois dessa área hospitalar, eu migrei para a parte de plantas medicinais, onde eu atuo há cerca de 10 anos, né? Então, para mim, foi como é que eu posso dizer assim, uma quebra de paradigmas, porque a gente vem de uma formação completamente hospitalocêntrica, embasada no medicamento sintético, e de repente se depara com a questão das plantas medicinais, onde você não tem mais o medicamento sintético, você tem nem substâncias isoladas, você tem multissubstâncias, fitocomplexos, enfim. Né? Então, assim, mudei da água para o vinho, como se dizia, e me encontrei realmente, porque trabalhando na área de produtos naturais, a gente passa a perceber outras coisas, né? Porque fitoterapia, aromaterapia são práticas integrativas e complementares. E nesse aspecto não tem como a gente não se apaixonar por práticas integrativas e complementares. Verdade. E aí, pessoal, só trazendo um sentido, né? Essa live tem como tema a aromaterapia e a fitoterapia no tratamento da ansiedade e da depressão. E é algo que realmente tem repercutido não só nesse período de pandemia, por causa desse Covid, enfim, toda a situação gerada por isso, mas é algo que já vinha se tomando proporções muito enormes, né? Não só aqui no nosso país, mas em todo o mundo, né? Isso a ciência comprova, as estatísticas mostram. E aí, professor, eu quero começar perguntando à professora se a aromaterapia e a fitoterapia elas se completam. Sim, se completam bastante. E como é que na sua abordagem lá na Farmácia Viva, porque você está lá na Farmácia Viva, né? Lá no UFC, como é que você trabalha essa abordagem da aromaterapia, da fitoterapia e se usa também a questão da aromaterapia? Como é que se desenvolve isso? Olha, na realidade, assim, a gente trabalha, o programa Farmácias Vivas, ele trabalha para a questão da fitoterapia, que é a fitoterapia em saúde pública especificamente, né? Então, a gente pega as plantas que são utilizadas popularmente, né? Ou seja, elas estão no senso comum da população, a gente traz para o laboratório, estuda cientificamente e daí libera essas plantas para o uso, né? Após os estudos científicos de segurança, toxicidade, né? Dosagem e tudo, né? Então, nesse propósito, a gente procura utilizar as preparações assim, as que sejam mais simples possíveis. Então, a gente bate muito no assunto de que o chá, né, que é a infusão, na realidade, é uma preparação muito simples e acessível, porque o programa Farmácia Viva, ele visa a acessibilidade, né, principalmente porque a gente sabe que boa parte da população não tem acesso a medicamentos sintéticos mesmo. Às vezes, para você ter ideia, a gente tem uma feirinha da planta medicinal e às vezes a gente tem pessoas lá que elas vão somente com o dinheiro da condução de ida, o de volta fica por conta de alguma doação, alguma coisa assim que se fizer, né? Para você ter ideia. E nessa questão, se tratando de ansiedade e depressão, eu sei que devido à questão de uma ordem governamental, né, todas as atividades foram suspensas, né? E aí, mas antes disso, como é que era a questão do atendimento, a demanda junto à farmácia viva, né? Lá na Farmácia Viva, a gente recebe a população, né? Tem o horto de plantas medicinais, e a gente recebe a população para qualquer indicação. Por exemplo, tem dúvida em relação a uma planta medicinal que ganhou de uma pessoa, não sabe identificar a planta, daí a gente já recebe, se a gente consegue identificar, a gente identifica, ou encaminha para o Herbário Prisco Bezerra, que é onde tem os botânicos, né, para a identificação da planta. Outra coisa que eles vão muito, olha, eu estou gripado, tem uma planta medicinal para isso. Então, existe dentro da legislação farmacêutica, né, as normatizações do Conselho Federal que permitem essa indicação, inclusive a prescrição de plantas medicinais. Opa, desculpa. Dentro de toda uma formação, tá certo? E nesse propósito, o que é que a gente faz? A gente trabalha com essas plantas, né, indicando essas plantas dentro de todos esses critérios, mas a gente também trabalha com a questão de orientar essas pessoas nas suas preparações caseiras. Então, por exemplo, eu moro numa comunidade tal,
E essa comunidade tem muita gente que tem problema de ansiedade. Quais são as plantas medicinais que eu vou levar para lá? Então, a gente ajuda nessa seleção. Mas treina a pessoa para preparação caseira também. E existe uma demanda, em se tratando de ansiedade e depressão, assim, considerada, né, nos atendimentos, professora, com a fitoterapia? Sim, a gente pode dizer que cerca de 80% das pessoas que a gente realiza atendimento, né, de recepção e acolhimento, elas apresentam esse tipo de coisa, esse tipo de patologia, né? Tanto é que foi um dos pilares para a gente incrementar o serviço, no caso, porque assim, dentro do programa Farmácia Viva da UFC mesmo, né, tem uma parte de extensão que é a feirinha da planta medicinal, que está dentro de um projeto de extensão chamado Farmácia Viva. Então, essa feirinha abre para a população dia de sexta-feira, de 9 até meio-dia, e aí lá a gente ensina primeiro uma oficina, onde a gente faz uma introdução, e essa introdução é o seguinte, é um acolhimento onde a Amélia, que é a química de lá, ela conversa um pouco a respeito das coisas da vida, né? Esse acolhimento é bem caloroso mesmo, que é para quebrar o gelo entre as pessoas. Daí a gente ensina algum tipo de preparação caseira e após o término, existem profissionais, incluindo a própria Amélia e a Francilene, elas são terapeutas reikianas, né? Então, as pessoas que se sentem ansiosas e tudo, elas podem marcar um horário para o atendimento na parte de reiki, que é um outro tipo de prática integrativa validada pelo Ministério da Saúde, né? Ao todo, hoje, a gente tem cerca de 29 práticas, né? Entre elas o reiki, a aromaterapia, a fitoterapia, né? E as pessoas também podem receber o atendimento, no caso, o atendimento farmacêutico nessa parte. Entendi. E para vocês que estão nos assistindo, para vocês entenderem como esse assunto é tão sério, né? Se tratando de ansiedade, depressão, para quem está assistindo e não me conhece, hoje eu trabalho no departamento, né? No programa de doutorado, no departamento de neuropsicofarmacologia. Hoje eu trabalho com a depressão e ansiedade propriamente, né? E aí, todos os dias eu leio, nós estudamos muito lá no departamento e nós nos deparamos com números crescentes nessas áreas, né? Para vocês terem ideia, eu vou colocar alguns números aqui para vocês que estão nos assistindo e para a professora, se não tiver visto ainda, né? Que são assim realmente impressionar, né? E algo que está comprovado já cientificamente. Por exemplo, a depressão e a ansiedade hoje eles atingem mais de 322 milhões de pessoas em todo o mundo, né? E é atualmente o transtorno psiquiátrico mais comum. Ou seja, mais de 322 milhões de pessoas. Então é muita gente que é cometido com esses transtornos. A Organização Mundial da Saúde, ela chega a afirmar que a depressão é a principal causa de incapacidade física, né? Uma das principais causas de incapacidade física e vai ser a segunda principal causa de incapacidade física do ser humano até 2025. Né? Então é algo que tem realmente nos trazido bastante atenção para que nós pudermos voltar os nossos olhos, né? Para voltarmos nossos olhos, porque é algo que tem aumentado significativamente mais e mais. Para vocês terem uma ideia, no mundo todo, estima-se que 4,4% da população mundial ela tem depressão. E 3,6% tem transtorno de ansiedade. Então é muita coisa, né, professora? Você vê no mundo todo, você ter 4,4% da população mundial ter depressão é algo que é muito significativo. Vou dar só um exemplo. Aqui no Brasil, né, um dado recente, mostra que a depressão atinge aproximadamente 5,8% da população, né? Em números, isso dá mais de 11 milhões de pessoas que têm a depressão, né? Estão com depressão. E transtorno de ansiedade tem aí aproximadamente 9,3% da população. Isso é mais mais de 18 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente, né, professora? Que está com essa doença e às vezes são pessoas que estão perto de você, são familiares, são pessoas próximas nossas e às vezes nós não percebemos, né, porque é uma doença silenciosa. Outro dado que chama bastante atenção, viu, Kelly, é que mais de 800 mil pessoas morrem por conta do suicídio gerado pela depressão.
e que hoje é a maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. E para cada um homem, duas mulheres se suicidam. Então é algo que realmente a gente tem que juntar forças, né, tanto na fitoterapia, na aromaterapia, na psicanálise, para psicoterapia, na psiquiatria, com as outras práticas integrativas, com a massagem, com o reiki, enfim, todas as outras, para que juntos a gente possa formar uma força-tarefa para ajudar a essa população, né, que está aí gritando, pedindo ajuda, né? E um dado recente, assim, agora, 2019, saiu no Diário do Nordeste, que o INSS, olha aqui esse dado, o INSS, que eles em 2018, somente em 2018, eles deram 4 auxílios doença por dia para pessoas que admitiam não ter capacidade de desempenhar mais suas funções por conta da ansiedade e da depressão. 4 auxílios doenças por dia, isso significa um total de 1.741 auxílios no ano. É muita coisa. Então, o que é que isso representa? Mais de 38%. Eles mostraram que houve um aumento de mais de 38% comparado a 2017, olhando para 2018. Isso é no Diário do Nordeste, né, aqui no estado do Ceará. E outra coisa, essa situação pandêmica, né, da depressão e da ansiedade, porque pode dizer que é uma pandemia, porque é algo que é mundial, né, não é uma situação só nossa, Kelly. É algo que tem chamado a atenção, como eu falei, das autoridades de saúde, as universidades, todos os profissionais, de uma forma geral, porque isso para o governo geral mundial tem elevado os gastos. Né? A saúde pública tem gerado uma demanda enorme, né? É uma situação, falando de país, epidemiológico, assim, de um valor substancial. Então, as pessoas têm se preocupado porque está gerando uma demanda na saúde pública. E muitas das vezes as pessoas estão nessa recorrência dessa demanda, nessa recorrência porque o que se sabe hoje da ansiedade, se tratando da depressão, por exemplo, né, é que a causa que se desenvolve hoje e se trata em cima dela dentro da clínica, através dos medicamentos, como você falou, é através da evidência das monoaminas, né, que são os neurotransmissores, serotonina, dopamina e noradrenalina. E aí as pessoas atacam nessa hipótese, né, e aí o que acontece é que 30% das pessoas que vão submetidas ao tratamento, elas não conseguem prosseguir com esse tratamento, não se adequa a ela. E outra coisa, tem dados que mostram que em torno de 60% a 70% das pessoas, elas desistem do tratamento, professora, porque elas não conseguem completar devido aos efeitos colaterais, que são enormes. Então, assim, é algo que realmente tem nos assustado, né? E aí eu fico, assim, cheio de orgulho, porque quando eu olho para a nossa universidade, para o Laboratório de Neuropsicofarmacologia, quando eu olho para a Farmácia Viva, por exemplo, também, nós encontramos ali pessoas que têm empenhado a sua vida, seus estudos, a sua leitura, abrindo mão do momento familiar, muitas das vezes, para estar estudando, pesquisando no laboratório, para ver se consegue, de alguma forma, ajudar, né, essas pessoas e amenizar esse sofrimento de tanta gente aí sofrendo com a ansiedade e a depressão. A senhora quer falar alguma coisa, professora? Rafael, isso que você falou, assim, da questão do medicamento em si, é um dado interessante, porque eu me formei no ano 2000, né, na Faculdade de Farmácia, na Federal, né, na UFC. E eu lembro que na época nós tínhamos um estágio que era chamado de CRUTAC, era o estágio rural, né? Então, durante um mês, a gente passava em algum interior do estado do Ceará, né? E eu lembro que o interior que eu fui, quando eu cheguei na central de abastecimento farmacêutico para estagiar, uma cidade muito pequena, eu acho que tinha o quê? No máximo 53 mil habitantes, e havia cerca de 28 mil comprimidos de diazepam. Então, assim, isso me chocou muito, porque em cima das prateleiras lá haviam caixas e mais caixas de medicamentos de tarja preta, e na faculdade a gente aprende que tarja preta são medicamentos que ocasionam dependência, né? Então, assim, 20 anos depois, praticamente, né, ano 2000 para cá, 2020, a gente ainda vê os benzodiazepínicos sendo utilizados, né, muito,
A gente vê outros tipos de medicamentos, como fluoxetina, entre outros, né? Sendo Fluvoxamina. sim, mas sempre voltado para tratar um sintoma e não vai tratar a causa. E eu não vejo com bons olhos o tratamento somente com medicamentos. Claro que tem situações em que o medicamento vai ser necessário, mas Demanda, né? eu vejo que o tratamento ele é muito mais assim multidisciplinar e holístico. Holístico no sentido de holos, né? Que vê o todo, O né? todo. Então, nesse aspecto, quando você encontra uma pessoa que está com todos esses sintomas, né? Você tem que analisar sobre o aspecto da medicina mesmo, o médico vai e realiza um diagnóstico, tem que ter o diagnóstico médico, né? E ele tem o seu papel, mas também o nutricionista tem o papel dele no sentido de propor uma melhor dieta, né? No caso, a dietoterapia para esse paciente, e muitas vezes a gente vai olhar, esse paciente não tem uma alimentação equilibrada, se alimenta muito de produtos artificiais. Muitos desses produtos artificiais contêm conservantes que terminam alterando a microflora intestinal. E daí tem todo aquele processo. Mas associado a isso tem o estresse do trabalho. E assim, a gente vê muito que quando uma pessoa tem depressão e ela trabalha numa determinada empresa, os dias que ela não for trabalhar, querendo ou não, vai sobrecarregar alguém dentro da É. empresa. E isso que você está colocando é tão verdade, porque esse dado que eu mostrei aqui do INSS, né, em relação a esses auxílios, né, são coisas que eram profissionais que estavam ativos, né, mas por conta de alguma situação estressora, que pode ser, muitas das vezes é oriundo, né, de uma forma crônica, né, ali pode ser no trabalho, como você falou, pode ser também na família, e isso vai de forma crônica acumulando, que vai gerando um estresse interno e aí que chega na então ansiedade ou então na depressão. Quando eu falo de ansiedade, de depressão, as pessoas ainda pensam que depressão, professora, tem algumas pessoas que pensam que depressão é frescura, que ansiedade é frescura, que isso aí é mimo, foi mimado. As pessoas, tem gente ainda que tem essa mentalidade, que não entendem, né? E o que eu mostro para vocês, o que eu falo para vocês é que a depressão, ela é uma doença. A ansiedade excessiva, né, disfuncional, patológica, é uma doença. Não é que a ansiedade em si, fisiológica, é uma doença. Né? A ansiedade em si, fisiologicamente, não é uma doença. Se bem como o medo e a sensação de fuga não é a doença. É algo que é estimulado no organismo para uma determinada situação. Só que quando você tem um descontrole disso, e isso torna disfuncional, por tudo isso que você bem colocou, nós temos esses transtornos, né, psiquiátricos. E para você ter ideia, como isso é tão verdade que você falou, que, por exemplo, se eu tenho um agente estressor, seja ele externo, vai desenvolver em mim situações fisiológicas. Eu vou ter, por exemplo, diminuição dessas monoaminas, desses neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Vai ter uma liberação de substâncias lá no eixo hipófise, adrenal, pituitária, e aí essa hipotálamo, não, hipotálamo, hipófise adrenal, isso. E aí vai ter essa disfunção, eu vou liberar ali um hormônio, esse hormônio vai liberar um outro hormônio chamado cortisol, esse cortisol vai estar aumentado, esse cortisol aumentado vai gerar um processo inflamatório, e esse processo inflamatório é estabelecido. Muitas das vezes a depressão ela se torna persistente, professor, porque você não tem ali diminuição desse sistemática toda gerada por conta do que você bem colocou, da alimentação, do ambiente onde a pessoa está. E tudo isso é um agente estressor externo, muitas das vezes, que vai gerar uma situação estressora que vai desenvolver esses transtornos. Rafael. Agora, sim, o que eu acho interessante, sabe o que é? É que muito da depressão e da ansiedade, certo? Tem a ver também com a forma como a pessoa encara esse processo. E aí, nesse quesito aí, é muito importante a presença de um psicólogo, né? Então, o psicólogo é que vai atuar fazendo a pessoa se enxergar proativamente, porque enquanto eu estou, por exemplo, com depressão e ansiedade, e eu não me enxergo como sujeito ativo no sentido de melhorar essa minha situação,
eu espero pelo medicamento, eu espero pelos outros e eu me vitimizo, né? Essa cura, esse tratamento vai ficar muito mais difícil. O médico, o psiquiatra, ele pode prescrever o medicamento que for, a gente pode indicar a prática integrativa que for, mas se ele não tiver essa consciência, vai ser muito mais difícil, né? Então, assim, essa força de vontade que tem que partir da gente. E cabe também muito o fato de você dizer dizer assim, eu sou o sujeito ativo dessa situação e eu tenho que dar um basta, fazer uma análise mesmo, porque muitas vezes existem situações que estão ligadas ao trabalho. Será que você não pode mudar de trabalho? Tem até um filminho bem interessante no YouTube que eu assisti uma certa vez, que o tema era mude. Aí mude de país, mude de casa, mude, faça o melhor para você. E eu acho que com essa pandemia, muitas pessoas estão refletindo acerca disso, né? Agora, assim, como é que as práticas integrativas, elas ajudam, né? Elas ajudam de uma forma, assim, fantástica, né? Porque enquanto você tem a abordagem multidisciplinar do nutricionista, do médico psiquiatra, do psicólogo, né? Você tem a atuação também de um terapeuta holístico, né? E esse terapeuta holístico, ele pode ser ou não ser um profissional de saúde capacitado para profissional de saúde. Que eu digo que o terapeuta, só deixar bem claro aqui, que terapeuta holístico não necessariamente precisa ter formação na área de saúde, entre farmácia, enfermagem, medicina, odontologia, né, fisioterapia, educação física, enfim, são 14 profissões de saúde que o Ministério da Saúde coloca, psicologia também. Enfim, um terapeuta holístico, ele pode ter nível médio ou uma formação em outra faculdade, né, e se especializar naquilo. Então, assim, eu acredito muito nisso. É uma junção dessas coisas, né, de todo mundo com um objetivo comum, que é cuidar e tratar. A gente está precisando muito de cuidado, de ser cuidado, de se permitir cuidar. E isso que você colocou de você, eu acho que tem muito a ver com a sua, com você olhar para dentro de você, né? As pessoas, elas estão numa vida tão corrida, eu acho que eu até falei isso numa live que eu fiz com o Victor Leão anteriormente. Nós falamos um pouco dessa abordagem também, mas só que voltada para a aromaterapia. E aí nós observamos, professora, que as pessoas, elas não conseguem olhar para si, olhar para dentro e fazer uma autoavaliação, se examinar e olhar, será que eu estou precisando daquilo? Será que isso tanto que eu estou buscando, será que realmente tem todo esse valor que eu estou empregando? E aí quando ela não começa a se examinar, quando ela não começa a se identificar, ela começa realmente a refletir no comportamento, né, transtornos, distúrbios que são totalmente compatíveis com a normalidade, né, com o que seria funcional para o organismo. E aí entra na situação, será que realmente eu preciso de tudo isso? Será que realmente, como você colocou, eu não posso trocar junto desse trabalho? Será que essa opressão ela tem que realmente continuar? Então são perguntas que a pessoa tem que fazer, você tem que realmente se amar. Eu sei que quando a pessoa, eu entendo isso porque a ciência me ensinou isso, eu sei que quando você está dependendo de uma situação, de um quadro clínico de depressão muito severa, a pessoa realmente ela perde essa noção. Num quadro de ansiedade, por exemplo, e aí eu quero que você que está nos assistindo, se você tem algum desses sintomas que eu vou falar para você em relação à ansiedade, depois eu vou falar em relação à depressão e sintomas, que você procure e entre em contato com a gente, pode entrar em contato comigo, com a professora, pode procurar um especialista, mas se você, se tratando de ansiedade, você tem boca seca, com frequência, se você está com falta de ar, se você tem aumento, está observando que está com aumento da frequência respiratória. O que é aumento da frequência respiratória? É ficar assim, cansado, como se fosse do nada. Se você com isso tem aumento da frequência cardíaca, se a sua pressão, né, aumentou ali, você está vendo que está começando a suar de uma forma excessiva, você é bom procurar um especialista, você pode até nos procurar, que da forma que nós pudermos ajudar, nós vamos nos ajudar, se comprometer a ajudar, porque faz parte do que nós acreditamos. Se você está com dores de cabeça excessivas, se você está com alteração
por exemplo, intestinal, vamos, né, aquele citou aí da microbiota intestinal, vai que você, do nada, diante de uma situação, você começa a ter um quadro diarreico, né? Você está ali com vontade de ir ao banheiro, e assim não era. Ou se olhando para o seu comportamento, se você começa a desenvolver agitação do nada, se você começa a se tornar impaciente de uma forma exagerada, de uma forma assim, realmente substancial, você começa com um tico nervoso, é interessante você começar a se autoavaliar, se examinar, porque talvez você esteja num transtorno de ansiedade, gerado talvez por uma questão de trabalho, por uma questão familiar, pela essa questão social toda que está sendo gerada e foi gerada, né, devido a essa pandemia, pela eminência da perda de um emprego ou de um ente querido doente, enfim, são todas situações que você tem que começar a se olhar e se perceber para ver se você realmente está precisando de uma ajuda, né? E falando de depressão, professora, existem sintomas que são bem clássicos, né? E aí eu reitero também a atenção de vocês para esses sintomas. Se vocês conseguem identificar esses sintomas em vocês ou em alguém próximo a vocês, é importante que vocês manifestem para que vocês possam ser ajudados. Por exemplo, se você começa a desenvolver uma tristeza profunda do nada, né, ali onde chega a ter até um desespero na alma, e perde o interesse social, né, o prazer de estar ali com as pessoas, o convívio. Se você começa a gerar dentro de você sentimentos de culpa, baixa autoestima, se você tem alteração no sono, se tem alteração no apetite, você começa a comer de forma desordenada, se aí você está com dificuldade de concentração, um cansaço excessivo, tudo isso são sintomas que a literatura mostra que a pessoa com pelo menos o início da depressão pode vir a sentir. Então é importante que você entenda isso e que você se perceba para que você possa ser ajudado. Tá bom? Professora, e é fantástico porque quando eu vou falar de fitoterapia, quando eu vou falar de aromaterapia, quando nós vamos nos referir a esse tema, nós temos um país que é totalmente favorável, né, a tudo isso que nós acreditamos e pregamos, né, como terapia integrativa, porque o Brasil tem relatos, né, o estudo mostra que nós temos mais de 55 mil espécies, né, descritas, né, de plantas, enfim. Isso é incrível porque perfaz um total de 22%, né, em todo o mundo, né. Isso é um dado que foi coletado em 2013. Eu apresentei isso eu apresentei esse dado quando eu entrei no doutorado, né. Então, assim, é algo que não que com certeza deve ter aumentado alguma coisa, mas é algo que é realmente relevante para o nosso ecossistema, né? Para o nosso Brasil. Nós temos mais de 1.400 espécies de uso medicinal catalogadas, isso é muito bacana para o Brasil, né? E nós estamos aqui, nós somos brasileiros e podemos desfrutar de tudo isso, né? Sim. Infelizmente, ainda ocorre muito o seguinte: o Brasil é um dos países com a maior flora do mundo, né? Diversidade, né? Possui a maior diversidade botânica do mundo, mas infelizmente as pesquisas científicas elas foram muito limitadas em relação à potencialidade que nós ainda temos, né? Isso deve-se, em parte, também pelo fato da extrema valorização do que vem de fora. A gente aqui ainda valoriza muito espécies medicinais que sejam exóticas, né? Ou seja, tudo que vem de fora é melhor do que o que é nosso, embora a nossa pesquisa seja fantástica, né? A gente tem aqui excelentes pesquisadores, mas, enfim, essas pesquisas não são muito, né? Porque tem também a questão do medicamento sintético, que ainda é muito colocado como algo que fosse a verdadeira ciência, e as plantas medicinais, a fitoterapia, a aromaterapia, elas ficam em segundo plano como se não fossem ciência, mas na realidade são sim. Hoje eu posso dizer assim, programa Farmácia Viva, a gente utiliza plantas medicinais cientificamente validadas. Tem todo um comitê, né, que analisa esse tipo de situação. Existem as plantas que são colocadas também para uso pela Anvisa, né? Então a Anvisa tem uma lista, né,
Existe ainda uma lista de interesse do SUS, bem como farmacopeias, que constam espécies medicinais validadas. Então, a gente trabalha sempre com tudo isso. Só libera para uso realmente uma planta medicinal que tenha passado por todos os estudos científicos. E, professora, na aromaterapia, nós temos a utilização dos óleos essenciais, né? E na fitoterapia, e aí a utilização dos óleos essenciais, eles podem ser, né, utilizados de algumas formas, por via inalatória, via tópica e via oral, dependendo da situação, dependendo da pessoa e do profissional que está fazendo o uso dessa via, né, para poder administrar a pessoa assistida. Na questão da fitoterapia, quais são as formas que a pessoa, para a situação da ansiedade e da depressão, ela pode estar utilizando de uma forma prática? Olha, fitoterapia, normalmente, de forma prática e acessível, certo? A gente utiliza a questão do chá, no caso, que é a infusão, tá? Então, assim, a infusão de erva cidreira, por exemplo, né? A erva cidreira, quimiótipo limoneno citral, há um tempo, né, a professora Meriane Medeiros Bandeira é a coordenadora do programa Farmácia Viva aqui no Ceará. Ela também é membro do Comitê Nacional, né, de Plantas Medicinais. Então, o que aconteceu? Ela teve uma aluna que ela orientou, em que o trabalho dessa aluna foi justamente pegar o elixir de erva cidreira, que é feito no Núcleo de Fitoterapia do Estado do Ceará, e tratar pacientes, né, do CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-AD, e aí esse trabalho teve o acompanhamento de um médico psiquiatra. Qual era o objetivo do trabalho? Realizar um desmame. Para quem não sabe, desmame é a retirada paulatina do medicamento, né? Então, medicamentos de tarja preta, entre outros medicamentos, não podem ser tirados de uma única vez, né? Senão pode ter um efeito rebote. Então, eles foram tirados paulatinamente, e aí nisso se entrou com o elixir de erva cidreira. E aí, no caso, o que é interessante notar é que essa retirada ocorreu de forma muito tranquila, não houve efeitos colaterais, né? E esses pacientes deixaram de lado um medicamento de tarja preta que causa dependência e ficaram utilizando de uma forma muito tranquila um elixir à base de uma planta medicinal. Isso que a senhora colocou me faz lhe perguntar como que, por exemplo, pode ser feita essa integração entre as duas práticas integrativas, entre a aromaterapia, né, e a fitoterapia. Por exemplo, a professora colocou sobre o uso da erva cidreira, né, da Lípia alba, né? E aí, desta forma, seria possível também no popular, né, nós aqui, de uma forma mais comum e prática, utilizar a questão do chá, como, por exemplo, usar o próprio óleo na aromaterapia por inalação, por exemplo, para poder ajudar e auxiliar nessa questão da ansiedade, da depressão, professora? Sim, sim. Não só o óleo essencial por inalação, como também o óleo essencial na forma de massagens ou na forma de banhos, né? Porque, assim, existe também uma outra prática integrativa denominada hidroterapia, né? E a gente sabe que a água morna, né, quase na temperatura do corpo mesmo, ela exerce um efeito relaxante muito bom. Então, você pode adicionar o óleo essencial, né, dentro dessa água de banho, e aí, nesse aspecto, você usufruir desse relaxamento, né? É interessante também a associação da meditação, porque a meditação vai acalmar e vai tranquilizar muito mais a pessoa. E se for uma meditação guiada, melhor ainda. Então, existem alguns óleos essenciais que podem ser utilizados também para induzir um melhor relaxamento durante essa meditação. E é muito importante isso que você colocou, e você frisou algo antes de você falar da erva cidreira, né? Você falou da questão de um constituinte químico, né? Que é o limoneno. Eu acho que você falou do limoneno. Limoneno e o citral. E o citral, né? E é interessante que as pessoas entendam que tudo isso é ciência, né? Isso não tem achismo, isso não tem empirismo. Eu vou fazer aqui porque eu acho, porque eu ouvi falar que dava certo, mas é algo que tem comprovação científica. Quando eu olho para o óleo essencial, dentro da aromaterapia, eu consigo ver dentro da ciência, por exemplo, né, e entender que quando eu vou tratar de um transtorno de ansiedade, que é gerado por uma hiperatividade da amígdala, né? E aí essa hiperatividade, essa excitação exacerbada
gerada por uma questão de canais iônicos, né? Como, por exemplo, o canal de cálcio. E foi algo que eu até estudei eu trabalhei no mestrado para diminuir cólica intestinal, né? Com a lipiacidose, não a lipa-alba. E aí você observa, você vê um estudo, que nem eu vi recentemente, o linalol bloqueando o canal de cálcio. E aí a pessoa tem a diminuição dessa excitação, e aí você tem ali um relaxamento, né, a diminuição da ansiedade, a pessoa fica menos ansiosa, menos tensa, mais relaxada. Ou seja, tudo isso é para mostrar que isso é ciência, isso tem comprovação científica. Você falou do Delimonene, eu falei do linalol, mas você pode ver outras situações para transtornos, né, psiquiátricos, como, por exemplo, o beta-carotenoide, que está na copaíba. Sim. Você pode estar utilizando, por exemplo, também 1,8 cineol para imunidade, para melhorar a imunidade. São outros constituintes químicos, assim bem como o carvacrol. Recentemente, um colega nosso lá no laboratório mostrou que o carvacrol é eficiente no tratamento da depressão. O que é o carvacrol? O que é o timol? São constituintes químicos que estão dentro das plantas medicinais e dentro dos óleos essenciais que têm ação no sistema nervoso central comprovado. Então, assim, não é achismo, não tem chute. Isso é ciência, né? E aí, para quem... Não só no sistema nervoso. Quando a gente pega timol e carvacrol, eles têm uma ação antisséptica fantástica, né? Então, mostra mais isso. Aqui você vai tratar uma coisa, mas na realidade você está tratando outras coisas também, né? Assim. Por causa das outras ações do óleo, né? No sistema nervoso, porque foi até interessante os meninos terem mostrado isso em relação ao timol e ao carvacrol, porque nós conseguimos mostrar que esses constituintes eles conseguem ultrapassar a barreira hematocefálica de uma forma eficiente, né? E tem fármacos que não conseguem, e o óleo ele consegue. E aí é interessante porque você pode se aprofundar nos estudos, e quando nós vamos olhar, né, esses constituintes que nós estamos colocando, que são apenas alguns, nós observamos na literatura que eles têm várias ações em vários outros sistemas do corpo. Nós estamos falando de sistema nervoso central, estamos falando de psique, né, muitas das vezes. E aí, mas existe a ação no sistema muscular, no sistema digestório, no sistema hormonal, sistema urogenital. Então, assim, são vários sistemas que são beneficiados, até o próprio sistema muscular, que são beneficiados pela ação desses óleos, desses constituintes químicos que estão dentro das plantas e dentro dos óleos essenciais, né? Só quer falar alguma coisa, acrescentar? É interessante falar, porque assim, quando a gente fala de planta medicinal, né, eu não estou falando assim do óleo essencial, não. Estou falando mesmo daquela planta que a gente traz das nossas avós, na forma de chazinho e tudo, né? E a cidreira é muito interessante, porque você chegava antigamente nas casas das senhorinhas, né? E elas não passavam por TPM, não passavam por nada disso. Só que não é que elas não passassem, elas passavam. Só que elas tinham sempre um pezinho de cidreira na casa, né? Toda casa do interior que você vai tem o pezinho de cidreira, tem o pezinho de capim-santo. E aí, quando ela sentia algo assim, uma palpitação, uma coisinha logo, ela já ia, fazia logo o chazinho e tomava, né? Então, nesse sentido, tinha muito daquilo. Minha filha, tome esse chazinho que serve para isso, para aquilo outro. E aí a gente dizia, não sabe de nada, né? Porque como é que a gente, com a visão do medicamento, de monodroga, a gente ia achar que um chá de capim-santo ou um chá de erva cidreira ia servir para ansiedade, para dor de barriga, né? E para uma série de outras coisas, né? Efeito antisséptico também que tem, né? Então, assim, a gente não ia saber, porque você tem que mudar a abordagem. Quando você trabalha com fitoterapia e com aromaterapia, não dá para você ir no sentido de monodroga. E nossas avós estavam certas? Estavam. Tá. Né? Hoje a ciência comprova, né, através de estudos pré-clínicos e clínicos, o que os nossos avós, os antepassados já faziam, né, já mostravam que tinha resultado. Professora, a professora consegue elencar algumas plantas para uso na ansiedade e na depressão, aí de uma forma popular? A professora falou da erva cidreira. Você tem alguma outra que você possa estar elencando para
para o tratamento da ansiedade e da depressão, né? E a forma, por exemplo, a forma de chá, eu acho que é uma forma muito fácil de ser utilizada, né? Também. Sim, muito fácil e viável. Então, assim, dentro da parte da farmácia viva, que a gente tem um elenco de 30 plantas medicinais validadas, né, através da portaria 275 aqui do Ceará. Então, dentro dessas 30, a gente tem a erva cidreira, Lípia alba, quimiotipo 2. É muito importante frisar, porque se você for pesquisar na internet e colocar erva cidreira, pode aparecer a Melissa officinalis, que ela não é a mesma erva cidreira. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a questão do nome científico, para diferenciar, tá? Tanto gênero quanto espécie. E o que acontece? Aí eu vou ter a Lípia alba, eu vou ter a camomila, certo? Só que a camomila ela não nasce aqui no Nordeste, né? Ela é em nível de Brasil, é muito utilizada em Sul e Sudeste. Então, assim, ela tem um efeito ansiolítico um pouquinho menor do que o da cidreira, mas ela é muito boa para pacientes que têm diabetes. Então, nesse propósito, né, assim, a gente dá preferência a isso. E existe também a folha do maracujá. Então, o maracujá mesmo, a gente não usa o fruto, a gente utiliza a folha. E o que é interessante é que quando a gente tem, por exemplo, ansiedade em homens, né, a gente nota que há também uma diminuição da libido. E aí, no caso, a folha do maracujá, ela pode ser utilizada e ela ainda tem algum estudo científico, algum não, ela tem alguns estudos científicos mostrando exatamente essa função dela, que ela mantém a libido em níveis normais, né? Mas ela tem só um problema, é que ela não pode ser utilizada por longos períodos, porque ela tem fatores antinutricionais. Então, quando a gente faz chá, né, que é a infusão de folhas, normalmente a gente ferve a água, coloca a erva dentro da xícara e derrama essa água fervente em cima. Tá? Nesse propósito, você abafa por 15 minutos para que aqueles componentes fiquem dentro da água. No caso do maracujá, da folha, você vai ter que ferver durante 6 minutos, mesmo sendo uma folha, né? Que é justamente para possibilitar a retirada desses componentes. E existe, entre outros, né, eu vi na literatura a ginkgo biloba, né, também é utilizado na questão do sistema nervoso central, a própria cúrcuma, né, também é utilizado, tem estudos que mostram, eu vi também. E a senhora tem outra que possa estar falando para a gente? Olha, em relação à questão de plantas assim, existe também a valeriana. Agora, o Ah, que é que tem? valeriana. Que tem aí o ácido valerênico, que ela é muito boa para ser utilizada, ansiedade, depressão, principalmente, certo? O que é que acontece? A valeriana ela já se tornou segura, né? É bem estudada até, tem muitos medicamentos fitoterápicos feitos a partir dela, mas no Brasil a gente tem uma legislação que limita alguns medicamentos fitoterápicos, né? Então, o que é que acontece? Existem algumas plantas que elas são exclusivamente de prescrição médica. Então, essa que você falou, a ginkgo biloba, é de prescrição médica, a valeriana é de prescrição médica, né? Existe ainda a erva de São João, né? Que é São de prescrições médicas, né? Que Exatamente. são de prescrições médicas. Uhum. Professor, nós temos 10 minutos aqui. Eu confesso que passou muito rápido. Eu já olhei aqui, já faltam 10 minutos para nós terminarmos. Foi muito rápido. E aí eu queria deixar aqui, você pode complementar também, dentro da aromaterapia, alguns óleos de fácil acesso para que as pessoas possam utilizar, né? A forma mais segura que eu recomendo para a utilização do óleo essencial, né, para uma pessoa que está iniciando ou que está nos assistindo, que quer ajudar outra pessoa, é pela inalação, né? E isso, eu penso também falo isso respaldado na ciência também, que é algo que se torna mais seguro, né? Quando feito da forma correta, dentro das recomendações. Por exemplo, a lavanda, né, verdadeira ou a lavanda francesa, como as pessoas gostam de falar, é um óleo que é bastante utilizado já há muito tempo, né? Assim como a professora colocou sobre a erva cidreira, falando ali do delimoneno, eu gosto muito de prescrever os óleos cítricos, né? Que são ricos em delimonenos, como por exemplo
A própria tangerina, a própria bergamota, a laranja doce, o limão, né? Então, assim, são óleos essenciais que já têm o seu caracterização científica bem comprovada, né? Seus estudos. São estudos já bem comprovados, caracterizados. Então, assim, a professora tem um outro óleo que queira acrescentar? Olha, assim, também existem óleos essenciais que são, de certa forma, da nossa flora, né? Então, por exemplo, breu branco, né? É um óleo essencial que é da Amazônia, né? Ele já poderia entrar nesse rol também, né? Existe o óleo de sândalo, que é considerado o óleo essencial dos reikianos, né? Que trabalham muito nessa parte. Mas, Tem um, enfim. Oi. tem um que todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro de você, que é o capim-limão. Ah, sim. Você fala que gosta muito do capim-limão, né? Que tem o o É o lemongrass, né? lemongrass. É. Aham. E é interessante, assim, porque quando a gente fala de óleo essencial, às vezes parece que você bater muito na lavanda, o tempo todo lavanda, bergamota, né? Diz assim, poxa, você só sabe isso? Não, não é isso. É que quando a gente fala de óleo essencial e de planta medicinal, a gente vai naquela que é mais segura. E a mais segura normalmente é aquela que já é usada há muito e muito tempo. Inclusive, isso é até um dos pré-requisitos. Quando você vai partir para sintetizar um medicamento novo, você parte de uma molécula nova que você nunca conheceu. Quando você parte para estudar um fitoterápico, né, fazer um medicamento fitoterápico a partir de uma planta medicinal, você já parte de um estudo. Quem já morreu ali naquele estudo. A população construiu, né, ou seja, estudos de segurança já foram feitos. Então, nesse propósito, o que a gente lembra? Você conhece alguém que utilizou chá de erva cidreira e morreu? Não existe esse relato. É um chá extremamente seguro. Então, é muito importante trabalhar com óleos essenciais e plantas medicinais que sejam seguras, né? E outra coisa, né? Nós estamos já terminando aqui, mas eu vou colocar rapidamente. Você não precisa ter uma gama de óleos essenciais, você não precisa ser. Não, você vai atuar com aqueles que têm já comprovação bem científica bem estabilizada, né? Bem aceita pela comunidade de uma forma geral e que é seguro, como você colocou. E você entendendo as ações do óleo, né, dos óleos essenciais, né, ação antiespasmódica, antifúngica, antibacteriana, e enfim, várias outras ações, você consegue entender que um óleo ele consegue trabalhar não só em um sistema, mas em vários outros sistemas. Então, para que eu vou usar óleos de outros países, muitas das vezes, ou não é nem que seja de outros países, mas óleos estrombólicos, assim, que a pessoa não consegue nem comprar. E aí, se eu posso usar um óleo que eu sei que está mais acessível a mim, que eu consigo ter e que pode me trazer o benefício que eu espero. Então, assim, não é o fato que você não saiba, não tem um repertório de óleos essenciais ou de plantas medicinais. É você acreditar no que você entende, no que você já está vendo que é por seguro, que tem um efeito eficaz, tem efetividade, né, professora? Professor, O nós efeito, temos. a eficácia e você conhece a dose, que é o mais importante. E nós ainda tem a questão da dose, né? Eu falei isso nas outras lives com os outros professores. É uma coisa que é muito importante, né? E aí as pessoas não entendem das doses e aí começam a gerar toxicidades por achar que também pelo fato de ser natural, né? Que aí corre no outra situação. Porque é natural, eu posso usar de qualquer forma, eu posso usar o tanto que eu quiser, né? Tantas vezes que eu quiser, e às vezes não é assim, né? Existe ali, são substâncias, né, químicas ali dentro dessas plantas medicinais que vão interagir com nossas moléculas químicas, né, no corpo. Agora, professora, faltam 3 minutos. Sim. Só dá para nós nos despedirmos aí das pessoas, né? Sim, agradecer. Tem alguma pergunta, Rafael, que alguém fez? Professora, com certeza deve ter. É porque eu estou distante aqui, eu não consigo ver. Ó. Ah, tá. Parabéns, se você conseguir ver aí, ó. Parabéns, professora, pelo trabalho. Tem aqui uma estudante de engenharia agronômica, segundo semestre. Acho que essa área da fitoterapia é muito interessante, tenho interesse em me aprofundar. Vocês têm alguma dica de onde, como? Ah, posso falar? A gente tem uma Pode. liga,
a Liga Acadêmica de Fitoterapia. É uma liga multidisciplinar, certo? E ela teve agora uma seleção. O nome dela é Lafito, né? Lafito UFC. É uma liga formada só de estudantes da UFC, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer já a presença de todos, né, que participaram. Essa live vai ficar salva. Nós vamos disponibilizar no canal Aromaterapia para Todos, né? Se você está aqui e quer conhecer mais o trabalho da professora doutora Kelly Sá, você pode estar procurando na Farmácia Viva da UFC, ela está sempre por lá, né? E aí, se você quer aprofundar mais os seus conhecimentos na aromaterapia, nós temos um curso de formação em aromaterapia que já está na segunda turma presencial. Nós vamos para a terceira turma presencial e nós vamos lançá-lo também agora na modalidade online. Então, se vocês quiserem saber, tiverem interesse, vocês podem estar nos procurando no nosso Instagram, Aromas da Terra Oficial, e que nós vamos estar passando as demais informações acerca do curso. Professor, eu quero lhe agradecer mais uma vez por esse tempo tão precioso junto. Né? Nós vamos ter outros momentos, com certeza, né, para que a gente possa conversar acerca de outros assuntos. E dizer que é uma satisfação e uma honra tê-la como companheira de trabalho, né, amiga e pessoa que comunga dos mesmos pensamentos em relação à nossa saúde e à saúde das pessoas que estão próximas a nós. Tá, gratidão, Rafael. Digo mesmo de você. Tá bom? Professora, um abraço. Um abraço. Deus abençoe a todos que nos assistiram, tá bom? Amém. Tem um minutinho, já essa live vai cair porque eles derrubam aí, o próprio Instagram derruba, né? Tá bom, gente? Uma horinha. Eu vou salvar aqui, eu vou encerrar para poder salvar, tá bom?